O tema desse vídeo foi indicado por Valdeizes Pinto 4709. Se você quiser ver seu comentário destacado no próximo vídeo, basta comentar alguma sugestão de tema. Você já parou para pensar como se mede o tamanho de um mar? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é mais interessante do que você imagina. Se eu te pedisse para medir uma piscina, você provavelmente mediria o comprimento e a largura, certo? Mas e o mar? Mares não são retângulos perfeitos. Eles têm costas recortadas, baías e fronteiras que se misturam com os oceanos de forma totalmente irregular. Por isso, no mundo da geografia, não usamos uma medida como comprimento. Seria como tentar medir uma nuvem com uma régua. Simplesmente não funciona. A forma correta e universal que os cientistas usam para saber qual mar é maior que o outro é medindo sua área total, ou seja, toda a sua extensão de superfície, como se estivéssemos olhando para ele de cima, por um satélite. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Prepare-se, porque vamos embarcar em uma jornada para conhecer as 7 maiores massas de água que não são oceanos, mas que, por seu tamanho e importância, moldam o nosso planeta. E eu garanto, a lista tem algumas surpresas que vão te fazer ver o mapa mundi com outros olhos. Vamos começar nossa contagem regressiva. Mar do Japão. Você sabia que existe um mar que é quase uma bacia oceânica em miniatura? Com águas profundas e uma história de nomes disputados? Esse é o Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste pelos coreanos. Uma gigantesca massa de água com cerca de 1.050.000 km². Ele fica espremido entre o arquipélago japonês de um lado e o continente asiático do outro, quase que completamente isolado dos grandes oceanos. Essa separação não é apenas um detalhe no mapa, ele define todo o seu ecossistema, pois a conexão com o Oceano Pacífico se dá por estreitos muito rasos, o que dificulta a troca de águas profundas. E por falar em profundidade, não se engane com sua aparência contida, pois o Mar do Japão chega a ter mais de 3.700 metros em seu ponto mais fundo. Isso cria um ambiente único, onde as camadas de água não se misturam como em outros lugares, resultando em uma concentração de oxigênio muito alta na água profunda, o que, por sua vez, sustenta uma vida marinha riquíssima e bastante particular da região. É como um mundo aquático à parte, governado por suas próprias regras e correntes. Um verdadeiro laboratório natural para entender como as bacias marítimas funcionam. Mar da Tasmânia. Imagine uma gigantesca ponte de água salgada que conecta duas nações insulares, a Austrália e a Nova Zelândia. Essa ponte é o Mar da Tasmânia, uma fatia colossal do Oceano Pacífico Sul com uma área de aproximadamente 2.300.000 km². O nome, claro, é uma homenagem a Abel Tasman, o explorador holandês que foi o primeiro europeu a navegar por essas águas lá no século XVII, revelando ao mundo a Tasmânia e a Nova Zelândia. Mas este mar é muito mais do que apenas um espaço vazio entre terras. Ele é um lugar de extremos. Suas águas são conhecidas por serem particularmente turbulentas, palco de algumas das condições meteorológicas mais desafiadoras do mundo, o que o torna um teste de fogo para qualquer navegador. Abaixo da superfície agitada, a topografia é igualmente dramática, com cadeias de montanhas submarinas como a elevação de Lord Howe, que se estendem por centenas de quilômetros. Esse relevo subaquático influencia as correntes e cria habitats únicos para uma biodiversidade incrível, desde grandes tubarões brancos até baleias jubarte, que usam suas águas como rota de migração. É uma prova de que o espaço que separa dois lugares pode ser tão fascinante quanto os próprios lugares. Mar Mediterrâneo. Se os oceanos contassem histórias, o Mar Mediterrâneo seria o autor das maiores histórias épicas da humanidade. Com seus 2,5 milhões de quilômetros quadrados, ele não é apenas um mar, mas o berço pulsante da civilização ocidental.
um palco líquido onde impérios como o grego, o romano e o fenício nasceram, floresceram e batalharam. Pense nele como um grande lago de água salgada conectado ao vasto Oceano Atlântico por um único e minúsculo portão, o Estreito de Gibraltar, que tem apenas 14 quilômetros de largura. Em seu ponto mais estreito, essa conexão limitada faz com que suas águas sejam mais salgadas e quentes que as do Atlântico, criando um ecossistema muito particular, cercado por 3 continentes: Europa, África e Ásia. O Mediterrâneo foi a primeira grande rodovia do comércio e da cultura, permitindo uma troca de ideias, mercadorias e genes que moldou o mundo como o conhecemos. Mas essa longa história de interação humana também deixou cicatrizes, e hoje ele é um dos mares mais pressionados do planeta, enfrentando desafios como a poluição e a pesca excessiva. Ainda assim, suas águas azul turquesa e suas ilhas icônicas continuam a capturar nossa imaginação, um lembrete vivo de como a geografia pode esculpir o destino da humanidade. Mar do Caribe. Quando você pensa no Mar do Caribe, o que vem à mente? Praias de areia branca, águas cristalinas com tom de azul que parecem pintura e, claro, histórias de piratas lendários. Tudo isso é verdade, mas por trás desse cartão postal existe uma força geológica impressionante e uma biodiversidade que explode em vida, ocupando uma área de quase 2.754.000 km². O Mar do Caribe é muito mais do que um destino de férias. Ele é um resultado direto da dança das placas tectônicas. A maior parte dele repousa sobre a placa do Caribe, e é o movimento dessa placa que cria a fileira de ilhas vulcânicas e os arcos que a definem, tornando a região geologicamente muito ativa. É por isso que terremotos e vulcões são uma realidade por lá. Além disso, suas águas quentes funcionam como um gigantesco motor térmico, absorvendo o calor do Sol e alimentando algumas das tempestades e furacões mais poderosos do Atlântico. Impressionante, não é? Mas sua maior riqueza talvez esteja sobre a superfície, pois ele abriga a segunda maior barreira de corais do mundo, o sistema de recifes mesoamericano, um paraíso subaquático que é lar de milhares de espécies marinhas, funcionando como o coração vibrante desse mar tropical espetacular. Mar da China Meridional. Prepare-se para conhecer um mar que não é apenas gigantesco, mas também uma das áreas mais importantes e disputadas de todo o planeta. Com seus impressionantes 3,5 milhões de quilômetros quadrados, o Mar da China Meridional é uma das artérias vitais do comércio global. Imagine que cerca de 1/3 de toda a navegação mundial passa por suas águas, transportando desde eletrônicos e roupas até o petróleo que abastece as economias da Ásia. Isso o transforma num tabuleiro de xadrez geopolítico, onde várias nações disputam o controle de ilhas, rotas e, claro, dos ricos recursos naturais que se escondem em seu leito, como vastas reservas de petróleo e gás. Mas, para além da tensão humana, este mar é um gigante geográfico, recebendo as águas de grandes rios, como o Mekong e o Rio das Pérolas, que depositam sedimentos e nutrientes, alimentando uma produtividade biológica altíssima. Ele é pontilhado por mais de 250 pequenas ilhas, atóis e recifes, a maioria desabitada, que formam arquipélagos como as Ilhas Spratly e Paracel. Essa complexidade toda, tanto humana quanto natural, faz do Mar da China Meridional um lugar de beleza estonteante e de uma importância estratégica que poucos outros lugares no mundo conseguem igualar. Mar de Coral. E se eu te dissesse que o segundo maior mar do mundo abriga uma estrutura viva tão colossal que pode ser vista do espaço? Bem-vindo ao Mar de Coral, uma maravilha natural com quase 4.800.000 km², localizado na costa nordeste da Austrália. O nome, como você pode imaginar, não é por acaso, pois é aqui que reside a joia da coroa dos oceanos, a Grande Barreira de Coral.
mas não pense nela como uma única parede, e sim como um labirinto subaquático de beleza surreal, formado por quase 3.000 recifes individuais e mais de 900 ilhas, que se estendem por uma área maior que a Itália. É o maior ecossistema do mundo criado por seres vivos, um universo de cores e formas que serve de lar para uma porcentagem absurda da vida marinha do planeta. A água por aqui é excepcionalmente clara e quente, condições perfeitas para que os corais prosperem. Mas o Mar de Coral também tem um lado histórico sombrio e importante, pois foi o cenário da Batalha do Mar de Coral durante a Segunda Guerra Mundial, um confronto naval decisivo entre os Estados Unidos e o Japão. Ele representa um desafio global, o de proteger sua biodiversidade frágil das ameaças das mudanças climáticas, garantindo que essa obra-prima da natureza continue a existir por gerações. Mar das Filipinas. Chegamos ao Titã, ao campeão indiscutível em área de superfície, um verdadeiro oceano dentro de outro, com uma extensão alucinante de mais de 5.700.000 km². O Mar das Filipinas é o maior mar do mundo, localizado a leste das Filipinas. Ele é tão vasto que sua área é maior que a de todo o subcontinente indiano. Mas o que torna este mar verdadeiramente único e assombroso não é apenas sua largura, e sim sua profundidade. É aqui em suas águas que a crosta terrestre mergulha para seu ponto mais abissal. Você já ouviu falar da Fossa das Marianas? Pois é, ela fica bem no coração do Mar das Filipinas, e dentro dela encontramos a Depressão Challenger, o ponto mais profundo de todos os oceanos, com quase 11.000 metros de profundidade. Para você ter uma ideia, se pudéssemos colocar o Monte Everest no fundo dessa fossa, seu pico ainda estaria coberto por mais de 2 km de água. Como isso é possível? Porque o mar repousa sobre sua própria placa tectônica, a placa das Filipinas, que está sendo empurrada para baixo de outras placas, criando essas trincheiras submarinas inacreditavelmente profundas. Ele é um gigante em todas as direções, um lugar de superlativos geográficos que nos lembra do quão pouco ainda conhecemos sobre os mistérios escondidos nas profundezas do nosso próprio planeta. Agora nós vamos conhecer os 5 oceanos do mundo, e a principal diferença entre um mar e um oceano é que o oceano é a força primária, global e aberta. Ele dita as regras em escala planetária. O oceano é bem maior do que o mar, e o mar é uma expressão regional dessa força, contida e modificada pela Terra ao seu redor, criando um ambiente com características únicas de temperatura, salinidade e vida marinha. A regra de ouro é esta: todo mar está ligado a um oceano, funcionando como uma filial com sua própria cultura, mas o oceano é a matriz que comanda o sistema todo. Oceano Ártico. Você consegue imaginar um oceano tão compacto e raso que é quase um mar gigante, coberto por um lençol de gelo que encolhe e cresce com as estações? Este é o Oceano Ártico, o menor e mais superficial dos 5, com uma área de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, o que pode parecer muito, mas não é nada perto de outros gigantes da nossa lista. Ele é tão raso que sua profundidade média é de apenas 1.038 metros. E mesmo em seu ponto mais fundo, a Fossa Moloi, ele mal ultrapassa os 5.600 metros. O mais curioso é sua geografia, pois ele é o único oceano quase completamente abraçado por continentes, como se a América do Norte, a Europa e a Ásia se curvassem para protegê-lo, deixando apenas umas poucas passagens, como o Estreito de Bering, que o conecta ao Pacífico. Essa configuração cria um ecossistema único e extremamente frágil, perfeitamente adaptado ao frio congelante e à escuridão polar, mas que agora enfrenta um desafio imenso, já que seu famoso gelo marinho está diminuindo a um ritmo alarmante.
Impressionante, não é? Um oceano que funciona quase como um lago polar no topo do mundo. Oceano Antártico ou Austral. E se eu te contasse que um dos 5 oceanos do mundo só foi oficialmente reconhecido como um oceano distinto muito recentemente? Você acredita? Pois é, estamos falando do Oceano Antártico, o mais jovem da família, definido não por continentes que o cercam, mas por algo muito mais dinâmico e poderoso, uma corrente, conhecida como Corrente Circumpolar Antártica. Ela é simplesmente a maior e mais forte corrente oceânica do planeta, fluindo sem parar ao redor da Antártida. Pense nela como um rio colossal dentro do oceano, uma barreira de água gelada que gira de oeste para leste, isolando o continente antártico e suas águas das massas da água mais quentes ao norte. É essa corrente que dá ao Oceano Antártico sua identidade e cria um ecossistema completamente único, com uma área de mais de 20 milhões de quilômetros quadrados e profundidades que chegam a mais de 7.400 metros. Na fossa Sanduíche do Sul. É graças a essa barreira natural que ali prosperam pinguins, baleias jubarte e focas leopardo, em um mundo de águas turbulentas e icebergs monumentais. Oceano Índico. Pense agora no oceano mais quente do mundo, um lugar de águas tropicais, recifes de corais vibrantes e uma história riquíssima como palco de antigas rotas comerciais. Este é o Oceano Índico, o terceiro maior do planeta, com mais de 73 milhões de quilômetros quadrados. Diferente do Atlântico e do Pacífico, que se estendem de polo a polo, o Índico é um oceano mais fechado, cercado pela Ásia ao norte, a África a oeste e a Austrália a leste. Essa geografia peculiar, quase como uma baía gigante, tem um impacto tremendo em seu comportamento. Por não ter uma grande saída para o norte, suas águas não se misturam tanto com as massas polares, o que ajuda a manter sua temperatura elevada. E é essa mesma configuração que dá origem a um dos fenômenos climáticos mais poderosos da Terra, as monções. São ventos sazonais que mudam de direção drasticamente, trazendo chuvas torrenciais para o sul da Ásia, influenciando a vida de bilhões de pessoas. Com uma profundidade média de 3.741 metros e seu ponto mais baixo na fossa de Java, a quase 8.000 metros. O Índico é um mundo de águas quentes e forças da natureza. Oceano Atlântico. Este é o oceano que conhecemos bem, a imensa massa de água que separa as Américas da Europa e da África. Mas você sabia que ele esconde em seu leito a maior cadeia de montanhas do nosso planeta? É verdade. Cortando o Atlântico de norte a sul, como uma costura gigante, existe a Dorsal Mesoatlântica, uma cordilheira submarina que se estende por mais de 16 mil quilômetros. É aqui que as placas tectônicas estão se afastando, e um novo assoalho oceânico está sendo criado constantemente, o que faz do Atlântico um oceano relativamente jovem e em constante expansão, sendo o segundo maior do mundo, com uma área que ultrapassa os 106 milhões de quilômetros quadrados. Ele tem uma profundidade média de 3.646 metros, mas possui abismos impressionantes, como a Fossa de Porto Rico, que mergulha a mais de 8.300 metros abaixo da superfície. Além de sua importância geológica, suas extensas plataformas continentais, que são basicamente áreas costeiras mais rasas, criam alguns dos bancos de pesca mais ricos e produtivos do mundo, sustentando ecossistemas e economias inteiras. Oceano Pacífico. Finalmente chegamos ao Titã, o mestre indiscutível de todos os oceanos, um corpo de água tão colossalmente vasto que ele, sozinho, cobre um terço da superfície da Terra, sendo maior que todas as massas de terra do planeta combinadas. Com seus impressionantes 165 milhões de quilômetros quadrados, o Oceano Pacífico faz jus ao seu nome.
que significa Pacífico. Mas sua tranquilidade é apenas superficial, pois suas profundezas e suas bordas são os lugares geologicamente mais ativos do mundo. É aqui que encontramos o Anel de Fogo, um cinturão com mais de 450 vulcões e onde ocorrem cerca de 90% dos terremotos do planeta. Isso acontece porque as bordas da sua placa tectônica estão constantemente mergulhando sob outras placas continentais, um processo que cria uma atividade sísmica e vulcânica sem paralelos. E como se não bastasse ser o maior, o Pacífico é também o mais profundo, com uma profundidade média de 4.000 metros e abrigando o ponto mais baixo da crosta terrestre, a Fossa das Marianas, que atinge quase 11.000 metros de profundidade na Depressão Challenger. Um lugar tão fundo que, se você colocasse o Monte Everest lá dentro, o pico ainda estaria coberto por mais de 2 km de água. Muito obrigado por chegar até aqui, a sua visualização é muito importante para mim. Você já sabe o quanto tempo demora e o quão difícil é fazer um vídeo assim. Então, o seu like é muito importante, bem como a sua inscrição, comentário e também compartilhamento. Fechando o pacote youtubístico. Mais uma vez, gratidão por você chegar até aqui e até a próxima.